Existem três frases muito usadas no seio dos cristãos, mas não são bíblicas, não são nem tampouco consideradas bíblicas. Mas a terceira frase é a frase que realmente é muito valorizada e muito usada. Vamos a isso. A primeira frase que é muito usada é que Deus tarda, mas não falha. Parece bonito, parece lindo, parece maravilhoso a ouvir, até que o som ecoa no nosso ouvido e realmente, uau, Deus tarda, mas Ele não falha. Mas se nós formos a olhar isso à luz da Bíblia, vamos entender que esta frase praticamente é controversa à palavra de Deus. Bate de frente, é o oposto do que a palavra de Deus diz. Porque Deus realmente nunca, mas nunca tarda. Ele dá tudo no seu tempo exato, no tempo certo. Veja só a palavra do Senhor que nos diz na segunda epístola de Pedro, no seu capítulo 3, versículo 9. Ele diz que Deus não tarda. Logo na primeira parte, na parte introdutória deste versículo, vai comprovar que Deus não tarda. Então, presta atenção, Deus nunca tarda, mas nós é que pensamos que Deus tarda, porque nós queremos as coisas muito fáceis e muito rápidas e chegamos ao ponto de pensar que Deus tarda. Agora, Deus não falha? Claramente que Deus não falha. Deus é o ser que não tem erro e que não comete nenhum erro, nenhum. Nem sequer um til de erro ele comete. Então, esta frase, de certa forma, é praticamente errada numa parte e certa por outro lado. A frase correta seria o seguinte: Deus dá no seu tempo e Ele nunca tarda. Esta seria, na verdade, uma frase maravilhosa. A segunda frase muito usada é: se Deus tirou, tem algo maior para poder te dar. Ele tem uma coisa maravilhosa que quer realmente te dar. E nós ouvimos muito isso. Mas eu quero que reflitam em um aspecto. Nem sempre que Deus tira é porque tem algo melhor para poder te dar. Existem momentos que Deus tira e realmente não tem nenhuma coisa para poder te dar de melhor. Exemplo concreto. Vamos observar Davi. Se tu fores a ler o segundo livro de Samuel, no seu capítulo 12, no versículo 14 a versículo 18, nós vamos entender que Davi falhou. Davi pecou contra Deus e por causa do seu pecado, Deus tirou o seu filho. E representa-se que dentro de 7 dias, durante 7 dias, praticamente o filho de Davi acabou perdendo a vida. Por que que Deus tira o filho de Davi? Porque primeiro, Davi, para poder obter este filho, ele obteve através de procedimentos de caminhos errados. Porque este tal filho era o filho que ele teve com Betseba, que era, na verdade, a esposa de Urias. E neste caso, ele fez coisas erradas para poder, na verdade, ter esta mulher consigo. Mas como consequência, Deus tirou o seu filho. Então nem sempre que Deus tira é porque tem algo melhor para poder te dar. Por vezes Deus tira porque tu praticamente cometeste alguma coisa, porque é consequência dos teus pecados, porque falha da tua parte. Nem sempre que teu emprego sai das tuas mãos ou você perde emprego, fica desempregado, é porque Deus tem algo melhor para te dar. Mas por vezes é porque você foi negligente, não conseguiu conservar o teu trabalho, não conseguiu trabalhar de forma decente. E não conseguindo trabalhar de forma decente, praticamente você foi retirado do seu trabalho. Então, nem sempre que Deus tira algo, nem sempre que as coisas são retiradas da tua vida, significa que Deus tem algo melhor para poder te dar. Não, mas não. Sinto-me muito, mas muito desafiado para poder te dizer isso. Nem sempre que Deus tira é porque Ele tem, na verdade, algo melhor para poder te dar. A última frase, que é a frase que de certa forma eu acabei dizendo
que é muito usada é a frase está amarrado em nome de Jesus. Esta frase, os cristãos, a maior parte deles usam esse termo, está amarrado. Dia após dia, nós ouvimos pessoas dizendo, está amarrado em nome de Jesus. Satanás está amarrado em nome de Jesus. Os demônios estão amarrados em nome de Jesus. Os vícios estão amarrados em nome de Jesus. Os pecados estão amarrados em nome de Jesus. A mentira está amarrada em nome de Jesus. Mas nós não paramos para refletir em algo. Será que esta frase é bíblica? Será que esta frase realmente sai da Bíblia? Ou é algo emocional? É algo que sai de forma inconsciente? Vamos parar para refletir o que realmente Jesus Cristo observava e fazia. Jesus Cristo não amarrava demônios. Jesus Cristo não amarrava pecado. Jesus Cristo não amarrava desgraça. Jesus Cristo não amarrava vícios. Mas Jesus Cristo, o que ele fazia? Expulsava demônio, perdoava pecados e libertava pessoas de vícios. Porque podemos expulsar, podemos retirar, mas nunca amarrar a Satanás. Nunca amarrar os demônios. Então, se for assim, o meu conselho é que tu leves uma corda sempre quando vais à igreja, para poder fazer um nó de verdade e amarrar os demônios. Amarrar de verdade os demônios. Então, chega de dizermos coisas de forma inconsciente, coisas que não têm respaldo bíblico. Nada disso que está amarrado. Então, diga o seguinte, está repreendido sim. A Bíblia nos diz que nós temos que repreender o demônio. Sair desse corpo, sim. Podemos expulsar, dizendo que ele tem que sair do corpo. Podemos usar outros termos, sinônimos desse. Mas dizer está amarrado. Podes ficar a amarrar esse demônio. Mas não é bíblico. Eu acredito que de certa forma até Deus para, reflete, nos repara e vê que, na verdade, esses meus filhos dizem certas coisas, mas sem conhecimento. Subscreva-se no nosso canal, ative o sino das notificações e deixe o seu like. Também partilha e comenta abaixo se tu concordas que realmente essas frases são muito usadas. Se não concorda, também deixa ficar aí, deixa ficar o teu parecer, para que nós possamos também, juntos, podermos nos edificar.